Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Regis, professor de História. Nós estamos aqui conversando sobre o segundo reinado, tá certo? Lembra, a gente falou do primeiro reinado, falamos do período da regência e estamos falando agora do segundo reinado. O primeiro reinado foi aquele período quando Dom Pedro I, assume a coroa brasileira e se torna o nosso imperador. Dom Pedro I volta para Portugal e deixa o seu filho com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, lógico que ele não tem condições de governar o Brasil, e é criado o período da regência, onde os regentes tomam conta do Brasil enquanto chega a maioridade de Dom Pedro II. E é dado o famoso golpe da maioridade, a antecipação da maioridade de Dom Pedro para assumir a coroa brasileira. E o segundo reinado vai ser o período onde Dom Pedro II é o nosso monarca, é o nosso imperador, tá certo? Então, hoje a gente conversa um pouquinho sobre o famoso segundo reinado aqui no Brasil, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu me posicionar. Pronto, fica perfeito. Tá certo? Bom, na história do Brasil, o que a gente convencionou a chamarmos de segundo reinado é aquele período que vai de 1840, tá certo? A 1889, Exatamente 49 anos, quase meio século, quase 50 anos, tá certo? Este intervalo, o Brasil, o governo brasileiro, esteve nas mãos de Dom Pedro II. Então, segundo reinado é este período de 1840 a 1889, aonde o governo esteve nas mãos de quem? De Dom Pedro II, tá certo? Seu governo foi longo, pessoal, e neste período aconteceram muitas transformações no Brasil, A exemplo, o café se torna um dos produtos mais importantes da economia brasileira e da economia mundial. Foram instaladas as primeiras estradas de ferro no Brasil, Houve a chegada de imigrantes que vieram trabalhar no lugar dos escravos, porque durante o segundo reinado houve a abolição dos escravos, a famosa Lei Áurea, tá certo? Mas com todas essas novidades no Brasil, ainda continuou sendo que um país desigual. A riqueza concentrada na mão de uma elite política e econômica. Veja que nós estamos falando num período de 1840 a 1889, E essa história de concentração de renda na mão da elite, a concentração econômica e política, infelizmente não mudou muito no Brasil. A gente continua ainda, com a riqueza concentrada na mão, de poucas pessoas, de uma pequena elite, tá certo? Bom, e vamos ver o que aconteceu de bom neste segundo reinado. Vamos lá. Bom, a política na época era dominada por 2 partidos. Diferentemente de hoje, que existem vários partidos políticos, naquela época nós só tínhamos 2 partidos políticos. Os liberais, que cuidavam dos interesses dos grandes comerciantes, e os conservadores, que protegiam o direito de quem? Dos grandes fazendeiros. Então vejam, ninguém estava preocupado com o povo. Um grupo era ligado aos comerciantes e outro grupo era ligado aos fazendeiros. Conservadores e liberais. Liberais procurava garantir os interesses dos grandes comerciantes e os conservadores procuravam garantir o direito dos fazendeiros, tá certo? E o povo, nada, tá certo? Após a eleição de deputados e senadores, o Dom Pedro sempre formava o seu ministério, que na época era chamado de gabinete.
com os políticos dos partidos que tinham a maioria dos candidatos, né? Ele olhava lá quem tinha sido mais eleito, tá certo? E formava o seu gabinete, né? Que hoje a gente vai chamar o quê? Os ministros, formar o seu ministério. Na época, ele tinha o nome de quê? De gabinete, tá certo? Bom, toda a vida, quando tinha ali algum impasse na resolução de problemas, o imperador utilizava o seu poder, o poder moderador, né? Lembra que na primeira Constituição brasileira nós tínhamos 4 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e o poder moderador, que era o poder, né, do imperador de decidir de acordo com a sua vontade, tá certo? Então, através do poder moderador, ele poderia dissolver a Câmara, podia acabar com os deputados, vão para casa, né? Ou seu próprio ministério, convocando novas eleições, ou simplesmente formando um novo gabinete. Com isso, ele promovia a alternância no poder, evitando que o Partido Liberal ou Conservador se perpetuasse no poder. Esse mecanismo foi importante para dar estabilidade, porque uma hora ele dava apoio aos liberais, quando os liberais se achavam, né, os chefões de tudo, ele botava o pessoal dos partidos conservadores para ir no poder também. Com isso, ele mantinha um certo equilíbrio, ficava controlando a base para ficar sobre o seu domínio. As eleições, pessoal, as eleições eram muito engraçadas, tá certo? Por quê? Para votar, você tinha que ter 25 anos. Raríssimos casos, você poderia votar com 21 anos. Nada de 18 e nada de 16, viu? Era 25. O sexo era masculino, só homem poderia votar. E tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis. Ou seja, só podia votar os homens que tivessem dinheiro. Ou seja, as eleições sempre ficavam naquele grupinho de sempre, entre os liberais e os conservadores, tá certo? Estavam excluídos os homens pobres, não é? As mulheres, os indígenas, os soldados e os negros escravizados. Ou seja, a maior parte da população não votava. Votava somente o quê? Um grupinho de homens maiores de 25 anos e que tivesse uma renda anual de 100 mil réis. Ou seja, uma elite rica, branca, que poderia votar, enquanto a população em geral não votava. Quem era a população em geral? Os homens pobres, as mulheres, os indígenas, os soldados e os negros escravizados. Vejam, né? Eleiçãozinha safada essa, né? Bom, neste período do Segundo Reinado, como a gente já falou anteriormente, nós tivemos um grande produto que dinamizou a economia do nosso país, né? O café, tá certo? Embora tivéssemos outros produtos, como cana-de-açúcar, algodão, o tabaco, que é o fumo, mas a boa parte da produção cafeeira era vendida para outros países, ou seja, era exportado. Era o nosso grande produto de exportação. Hoje, o nosso grande produto de exportação é a soja, mas nessa época era quem? O café. Durante o período da monarquia, o café representava cerca de 50% da produção mundial. Então, o mundo todo conhecia o café brasileiro, era o nosso grande, né, produto de exportação, era o nosso grande ganha-pão, a venda do café mundial, tá certo? Bom, a cafeicultura, né, que é a cultura do café, trouxe mudanças interessantes, significativas no Brasil, né? Com o dinheiro do café, surgiu cidades, vilas, né? E nesses locais surgiram teatros, jornais, associações literárias, tudo advindo do dinheiro do café, tá certo? Anos depois, com o problema da superprodução, com a crise de 29, boa parte do dinheiro dos cafeicultores foram levados para São Paulo, para as indústrias paulistas. Então, a industrialização do Sudeste, né, foi
né, com o dinheiro do café, principalmente o estado de São Paulo, né, aonde ele, nesse local, concentrava as principais lavouras cafeeiras do Brasil. Tá certo? Inicialmente, nas fazendas de café eram feitas pelos africanos escravizados, né, que vieram da África, né, para trabalhar sem uma remuneração. Já nas últimas décadas do século XIX, né, a escravidão ela termina no Brasil, tá certo? E os fazendeiros eles começam, né, a trabalhar com imigrantes vindo da Europa, principalmente italianos. Há uma substituição da mão de obra. A mão de obra deixa de ser escrava e ela passa a ser dos imigrantes, principalmente os italianos, né? Nós tivemos a famosa lei do ventre livre, né? Essa mulher branca, né, que na imagem que a gente vai ver, né, ela representa a lei do ventre livre, uma lei assinada em 1871, né, que marca o período em que as mulheres, né, que têm um filho, né, esses filhos eles já nascem libertos, tá certo? O Brasil, pessoal, foi um dos últimos países do mundo civilizado, né, a terminar com a escravidão, né? A lei do ventre livre, como eu falei para vocês, ela foi criada em 1871, que declarava livre a partir daquela data toda criança nascida de mão escravizada. Foi uma das primeiras leis ao longo do processo que promoveu o fim da escravidão, né? Que ela termina, né, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que dá fim, né, ao período brasileiro, né, da escravidão, tá certo? Então, esses aspectos gerais foi o que aconteceu no chamado Segundo Reinado, né? Dá uma relida aí no texto, se for necessário, né? Assiste o vídeo novamente, né? E faz as atividades, né? E envia lá para a gente, tá ok? Bons estudos.